povo santo? Pode acender as luzes. Boa noite, você está bem? Amém. Aleluia. Você veio para adorar o Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Aleluia. 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 O Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa noite. E se for dar um tema, até para ajudar a redação aí, eu poderia dizer, lembrando do que realmente importa. Na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, e eu poderia dizer que nós que somos da palavra da fé, nós cremos no poder de Deus, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos nos moveres do Espírito Santo, nós cremos em uma vida próspera, em uma vida abundante, em uma vida de vitória, tudo que Jesus conquistou na cruz para nós. Como tem até um louvor que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. E tudo isso é importante, tudo isso é válido, mas quando a gente vai olhar para a história de Jesus descrita na Bíblia e a história do homem descrito na Bíblia, todo livro ele tem um tema principal. Por mais que ele fale de diversas coisas, traga vários ensinamentos, mas todo livro ele tem um tema. E eu poderia dizer que o tema da Bíblia é a redenção da humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. O que é redenção? É um preço que é pago para resgate de alguém que não teria como pagar esse preço. Então Jesus veio e pagou o preço para nos redimir, para nos reconectar com o Pai. Quando a gente vai para o Éden, lá em Gênesis, a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Criou homem e mulher. Os colocou em um paraíso, em um lugar perfeito, em um lugar abundante. Mas a melhor coisa que existia no Éden não era o que existia no Éden, mas era quem existia no Éden, que era o próprio Deus, que vinha todos os dias ter relacionamento com o homem, que vinha todos os dias na viração da tarde conversar, estar junto, estar perto. O que me ensina que o propósito inicial de Deus para o homem foi ter comunhão com Ele, foi desfrutar da presença do homem, enquanto o homem desfrutava da presença de Deus. Não é que Deus precisasse do homem, mas Deus queria ter comunhão com o homem. Se Ele não quisesse, Ele não teria criado o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se Ele não quisesse, Ele não viria todas as tardes conversar pessoalmente, presencialmente, estar na presença, estarem juntos, terem comunhão. Quando o homem pecou, ele fez separação. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Então não podia mais existir esse contato próximo. O pecado foi cometido por um homem. E o pecado ele tem um preço, que é a morte. E para pagar esse preço de uma vez por todas, precisava de um homem sem pecado, para reconectar o homem com Deus. Mas nenhum homem conseguiu viver sem pecado, a não ser um: Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que abriu mão da sua posição de Deus e veio em figura humana, abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Mesmo sendo Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Esvaziou-se de quem Ele era, para ser quem nós somos. Mas sem pecado Ele viveu, morreu, mas a morte não pôde segurá-lo e Ele ressuscitou. E está junto ao Pai e nos levou para junto do Pai. Em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
Eu não digo ninguém vem se eu não estou no lugar. Se ele não estivesse no Pai, ele diria ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, eu estou no Pai. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. E importa que se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez para vos buscar. Porque importa que onde eu estou, mais uma vez ele não diz onde eu estiver, mas onde eu estou, vocês estejam também. O que é que ele está dizendo? Eu quero estar junto de vocês. Eu quero ter comunhão com você. Aquilo que você errou, você pecou, você se afastou de mim. Mas eu fiz o que era importante para mim. Eu dei o que era mais importante. Deus deu o próprio Filho para nos reconectar com Ele. O que nos ensina que a essência do Evangelho é relacionamento com Deus. Na semana passada nós falamos sobre relacionamento uns com os outros. E a cruz ela tinha uma madeira vertical e uma madeira horizontal. Conexão com Deus e conexão com as pessoas. Não existe evangelho sem pessoas. Não existe evangelho isolado. Não existe evangelho desconectado das pessoas. Mas não existe evangelho desconectado de Deus. Eu buscando em Deus o que Ele tinha para trazer para nós nessa noite. E Ele me levou a um lugar de adoração. Ele disse, lembra ao meu povo o que realmente importa. Estar com Ele. Não é o que Ele pode dar, não é o que Ele pode fazer, não é o lugar que Ele pode te colocar. Tudo isso é lícito, é bom e Ele quer mesmo que você esteja nos melhores lugares. Mas não é isso a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é estar com Ele, é estar nele, conectado com Ele. Quanto você tem dedicado do seu tempo para estar com Ele diariamente? A gente costuma dizer, Ele é a minha vida, Ele é a minha essência, Ele é meu tudo. Mas quanto tempo eu dedico para estar com Ele, se Ele é meu tudo? Quantas vezes por dia eu considero a presença dEle? Quantas vezes nós temos deixado tantas coisas lícitas tomarem nosso tempo e nos fazerem esquecer do que realmente importa? Estar com Ele. Evangelho é relacionamento com Ele. Não importa o que Ele pode te dar, o que importa é quem Ele é. Ele é teu Pai. Ele te ama como ninguém. Considera a presença. Às vezes é só colocar um louvor e estar na presença. Às vezes é desligar tudo, sem louvor também, e estar na presença. Considerar a presença, sem pedir nada. Só estar lá com Ele, desfrutando da companhia dEle. E Ele quer nos levar para esse lugar de novo. Talvez muita gente tenha saído desse lugar, mas Ele está te lembrando nessa noite, o que realmente importa é estar com Ele. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7. Aleluia. Lucas 7, 37. Vai dizer assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele, Jesus,
estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é um beijo, que era costume, o ósculo santo, um beijo no rosto. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Vamos agora parar para refletir um pouco sobre essa passagem. Aqui a gente vê que Jesus foi recebido na casa de um fariseu. Um fariseu era um mestre da lei, era alguém muito versado na palavra de Deus, na Torá, no que eles tinham na época da palavra de Deus. Os judeus, eles eram divididos em 4 grupos naquela época: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus eram os mais experientes em relação ao conhecimento das Escrituras. E eram pessoas que faziam questão de demonstrar para todos este conhecimento, demonstrar para todos a sua espiritualidade, querendo ser grandes diante de todos. E esse fariseu convidou Jesus para a sua casa, e a gente vai entender pelo contexto que muito mais por causa da influência que Jesus estava exercendo do que por causa da pessoa que Jesus era. Jesus havia acabado de praticar um milagre de uma ressurreição a uma pessoa. Então Jesus estava na moda. Todos queriam estar com Jesus, todos queriam falar com Jesus. E um fariseu, alguém importante da lei, levar alguém importante para a sua casa e aumentar o seu nome. Mas ele não considerou a presença. Levou para casa. Mas existia um costume de lavar os pés dos convidados, ou pelo menos dar-lhe água para que lavasse os seus pés. Porque andavam em terra, em chão batido, que tinha muita terra, de sandália, e ao chegar nos lugares, lavava-se os pés. Era um ato de honra e algo que trazia um conforto à pessoa. Mas ele não lavou. Ele não cumprimentou Jesus com o beijo, que era de costume. Ele não ungiu Jesus com o óleo, que era de costume. Mas chega uma mulher, pecadora, sem valor diante da sociedade. Por trás, a Bíblia diz que ela veio por trás de Jesus. Ou seja, ela não se importava em ser vista, ela se importava em servir. Em se derramar aos pés daquele que era importante. O fariseu queria ser visto, queria ser notado, considerado. A mulher queria derramar o que ela tinha. Não importava se Jesus visse ou não. Ela veio por trás. Ela derramou um óleo precioso sobre seus pés. Ela não lavou apenas com água. Ela lavou com suas lágrimas.
Ela derramou um óleo sobre Jesus. Ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela envolveu todo o seu corpo na sua adoração a Jesus. Falta água, as minhas lágrimas eu vou usar para lavar. Quantas vezes nós temos derramado nossas lágrimas na presença dEle, estando com Ele, considerando Ele. Não é o que Ele pode fazer por mim. O fariseu se importava com o que ele podia fazer pelo fariseu. A mulher se importava com o que ela poderia fazer por Jesus. E o fariseu, na sua mente, disse: se esse aí fosse de fato mestre, se esse daí fosse de fato profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Ele nem falou, ele só pensou. Então Jesus lhe fez uma pergunta: olha, duas pessoas devem muito, e essa dívida dos dois é perdoada. Qual vai amar mais? A que deve mais. Essa mulher devia muito, e ela foi perdoada, por isso ela me amou muito. Jesus te perdoou muito? E quanto tem sido o nosso amor por Ele? Quanto tem sido a nossa consideração pela presença dEle? Meu irmão, existem muitos afazeres lícitos no nosso dia a dia, mas não deixe de considerar a presença, que é o mais importante. O mais importante é a presença. O mais importante é estar com Ele. Tem muitos benefícios em estar com Ele, mas eu não quero falar dos benefícios. Eu quero falar dEle, de considerar estar junto, de considerar estar perto. Lembre-se desse lugar. Não deixe os afazeres do teu dia a dia te fazerem esquecer desse lugar que Ele tem para você. Tem uma música também, acho que é David Keelan. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer-te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Pastor, não vai falar nada não? Esquece o pastor. Considera a presença. Você não veio aqui por mim, e eu não vim aqui por você. Eu vim aqui por Ele, você veio por Ele. Vamos adorar Ele. Sabe que quando eu estou nesse lugar, ninguém consegue me magoar, ninguém consegue me entristecer, ninguém consegue me deixar com raiva, porque eu entendo que eu estou nesse lugar para servir a Ele, e nada é maior do que isso. Seja alguma coisa boa, seja alguma coisa ruim, nada é maior do que isso.
Quando eu estou ligado nele, eu não tenho a minha vida como preciosa, mas eu entendo que eu fui chamado, eu fui liberto, eu fui comprado por um sangue para fazer a vontade dele, para agradar a ele, para honrar ele, para adorar ele. Eu entendo que não existe vida fora dele. Tem uma citação bem interessante que eu acho que é de C.S. Lewis. Diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Se é verdadeiro, ele tem muita importância. Se é falso, não tem importância nenhuma. Mas não existe nenhuma possibilidade dele ser de moderada importância. Então, quem é Jesus para você? Tem muita importância ou ele não tem importância nenhuma? Mas moderada importância não tem como. Ou ele é tudo na minha vida ou ele não é nada na minha vida. Não existe meio termo. Não existe meio céu. Não existe meio salvo. Ou eu vou passar a eternidade com ele no céu, ou eu vou passar a eternidade no inferno. Não existe eternidade nem tempo em purgatório, não. É ele ou inferno. É estar na presença ou estar longe da presença. Mas não tem como estar mais ou menos perto. É nele ou fora dele. Tem uma citação também que diz: nosso pior inimigo depois do pecado são as distrações. Muita coisa para fazer, muita correria. E aí, tem orado? Ah, meu irmão, é porque é muita correria, eu não estou conseguindo parar, não. E aí, tem lido a palavra? Não, é porque é muita correria. Eu vi um humorista falando outro dia. Tem gente que diz que a Bíblia é tudo para elas. Quanto tempo, quando eu pergunto a elas têm dedicado à Bíblia? Não tem dedicado. Como é que é tudo para elas? Como é que Deus é tudo e a palavra dele não é nada? Como é que Deus é tudo e a oração, estar na presença não é nada? Considera a presença, meu irmão. Lá em Êxodo, no capítulo 5, a partir do versículo 5 ao 9, acho que eu não vou nem ler. Faraó recebeu Moisés, que foi enviado para dizer a Faraó: olha, esse povo aqui é o povo de Deus. E Deus quer que o Senhor libere o seu povo para ir adorá-lo. E aí Faraó não libera, e ele diz aos seus oficiais: olha, esses oficiais davam um material para eles produzirem algo em cima do material que eles recebiam. Aí ele disse: olha, para de dar o material para eles. Eles vão ter que ir buscar o material e vão ter que produzir o tanto quanto eles produzem. Porque enchendo eles de atividades, eles vão esquecer de adorar. Hoje Faraó não tem poder nenhum mais. Mas talvez um emprego, às vezes, é o Faraó na vida de alguém. Enchendo alguém de atividades e fazendo a pessoa esquecer de adorar. Às vezes o serviço na igreja pode ser um impedimento. Não que o serviço o seja, mas a falta de maturidade de entender que o serviço não é em si o estar com Ele, o estar na presença. É importante, mas eu não posso achar que o serviço elimina o tempo com Ele. O Senhor do serviço é mais importante do que o serviço do Senhor. Lá em Mateus 22, 37, Jesus vai dizer do que é o mais importante na lei, respondendo a uma pergunta
de alguém e diz assim, nesse versículo: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não existe cristianismo sem amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amar o Senhor, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Se você o ama, você considera importante a sua presença. Ah, eu gosto de vir para a igreja porque eu vou receber uma palavra animadora. Amém. É bom receber uma palavra de ânimo, de fé, fortalecimento. Mas é bom a gente lembrar o que é o mais importante, que é estar na presença. Existia um grupo de jovens antes do culto, lá no Sinal, evangelizando. Ontem, nós estávamos aqui, tivemos um evento muito bonito para as crianças. Para as crianças e também com as crianças, né? E também existia um grupo lá no Sinal evangelizando. Passei um tempo lá também, entregando panfleto no Sinal, entregando água às pessoas de forma gratuita para elas, para ter uma chance de dizer para alguém: olha, Jesus te ama. Ah, eu amo ao Senhor, Ele é tudo para mim. Vai ter um evangelismo. Vou não. Ele é tudo para mim, mas eu já estou salvo. Então o problema é de quem não está. Eu não estou dizendo, nem criticando alguém que faltou ontem. Estou dizendo, se você nunca se esforça para evangelizar, para estar junto, para fazer o nome dele conhecido, será que ele é de fato o mais importante para você? Será que eu amo de fato ele, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma? Se eu não me disponho a fazer o nome dele conhecido para alguém que está indo para o inferno, talvez sem saber, e eu posso dar um alerta, dizer: ei, Jesus te ama, ei, Jesus salva, ei, Ele mudou a minha vida, Ele quer mudar a tua também. Mas como eu posso fazer alguém entender que é importante a presença, se eu não estou considerando importante a presença? Quando eu considero importante a presença, quando eu mergulho na presença, as minhas vontades, elas começam a morrer, elas começam a desaparecer. E para mim passa a ser importante fazer a vontade dEle, cumprir o chamado dEle. Deus tem um lugar mais profundo para mim e para você. Deus tem um lugar de mais intimidade para mim e para você. O que eu estou dizendo para você não é: olha, faz um esforço e vem evangelizar. Não, o que eu estou dizendo para você é: olha, mergulha na presença. E lá na presença as vontades dele vão se tornar as suas vontades. Estando na presença, os desejos da carne, eles vão morrer. Você não precisa lutar contra o pecado. Você não precisa estar guerreando contra a carne. Você só precisa entrar na presença, mergulhar na presença. Quando eu estou lá, todo o resto perde o sentido para mim. Quando eu estou nele, pecar já não me atrai mais. Quando eu estou nele, fazer a vontade da carne, do diabo, não me satisfaz mais. Eu só quero satisfazer a ele. Eu só quero estar com ele. Ei, não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Ei, quando eu estou lá, só os teus olhos me veem. Jesus repreendeu os fariseus também, porque eles iam para um lugar público, ficar orando, para que todos pudessem passar e ver que eles estavam orando, e achar que eles eram espirituais por isso. Mas ele disse: olha, vocês não precisam fazer isso não. Entra no teu quarto,
fecha a tua porta e fala em secreto com o teu pai. Ei, é no lugar secreto que eu encontro aquilo que eu preciso. É no lugar secreto que eu encontro recompensas também públicas. O que eu faço no secreto, Deus me recompensa, talvez publicamente. Mas o meu coração não deve estar em ser recompensado publicamente, mas deve ser em estar na presença. É sobre isso. O Evangelho é sobre isso, não é sobre a recompensa, é sobre a presença. A redenção é sobre estar junto com Ele, é sobre desfrutar da sua presença. A gente vê uma passagem também onde Jesus entra na casa de Marta e Maria. E Marta, imagina você receber Jesus na sua casa. Com certeza você ia querer fazer pelo menos um bolinho para ele, pelo menos um bom suco. Se ele viesse aqui, você ia querer comprar um bolo de rolo, porque só tem em Pernambuco, é o melhor do Brasil. E você ia querer servi-lo bem. E Marta correndo para fazer tudo bem feito para Jesus. E Maria sentada, considerando a presença. E eu imagino a cara de Maria. E Marta, corre para lá, corre para cá. Ao ponto de Marta ficar incomodada e chegar para Jesus, não foi nem para Maria. Chegou para Jesus e disse: mestre, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando aqui e a minha irmã não está fazendo nada? Ei, reclama com ela. Parece dois irmãos, né? Com o pai e a mãe em casa. Ó, só eu estou fazendo. Reclama com ela. Ela não está fazendo nada. Ele disse: Marta, Marta, por que andas inquieta com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Qual parte nós temos escolhido a cada dia? Existe um serviço a ser feito, e ele deve ser feito, mas existe uma presença a ser considerada, e ela deve ser considerada. Deus te chama nessa noite. Deus me chama nessa noite a lembrar do que realmente importa. Mergulhar mais fundo nele. Considerar importante o que ele considera importante. Considerar importante o que ele considera importante. Paulo disse algo interessante sobre isso também. Lá em Filipenses, no capítulo 3. Paulo, antes de se tornar um cristão, ele era um profundo conhecedor da lei. Inclusive, ele perseguia cristãos como uma forma de defender aquilo que ele cria. Ele cria que Deus enviaria o seu Messias, que nós sabemos que era Jesus, mas para o povo judeu eles não acreditavam que era Jesus. Então ele queria matar o falso profeta. Então ele era grande entre os seus antes de ser cristão, e como cristão eu não preciso nem falar do quanto Paulo se tornou grande. E lá no versículo 4, diz assim, Filipenses 3:4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ele está falando aqui sobre a sua linhagem em relação a ser um judeu de nome, ser um judeu importante, que cumpriu a lei.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, daquele povo que conhecia bastante, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, toda essa posição que a minha linhagem me garantiu, eu considero tudo isso nada. Eu considero tudo isso perda. Eu considero tudo isso refúgio. Porque o que importa para mim é agradar a Cristo. O que importa para mim é viver para Ele. O que importa para mim é abrir mão das minhas credenciais, das minhas patentes, para viver para Ele. Amém. Ei, todo mundo está aqui para adorar Ele. Amém. Não existem patentes espirituais diante de Deus. Para nós existe uma liderança e Deus respeita e nós devemos respeitar isso. Mas uma liderança é só uma questão de organização. Mas para Ele, todos nós estamos no mesmo lugar de adoração. Não existe maior, não existe menor. Não existe uma posição que você chegue que depois dessa posição eu não preciso mais disso. Não, ei, todos precisamos estar na presença, considerar a presença, adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Quero convidar o grupo de música. Nós já estamos encerrando.